Olá, meu povo deste canal, estamos aqui para mais um vídeo, né? A gente demorou um pouquinho mais para colocar esse vídeo porque a gente estava querendo uma coisa mais elaborada, já que a gente tá crescendo o número de seguidores, e também porque eu acho que vocês merecem. E vocês me pediram um pouco sobre a consulta de CD. Até nessas consultorias que eu estou fazendo com algumas enfermeiras, elas também têm dúvida em relação à consulta de CD. A gente inicia a consulta de CD já no puerpério. A gente marca para paciente trazer o RN assim que ele nascer, até 7 dias. Que é a consulta com o médico, ou a gente faz a visita na casa do paciente se essa paciente não conseguir aparecer na unidade. Então, essa consulta com o médico até 7 dias. Passou disso, a consulta de um mês já pode ser com o enfermeiro médico. Geralmente eu atendo, a nossa médica atende. E aí, nessa consulta, o que a gente faz? A primeira consulta que a gente faz no CD, primeiro é alguma queixa que a paciente tem em relação à criança, né? Se a criança está sentindo alguma coisa, se aconteceu alguma coisa nesse primeiro mês, né? Que é importante que ela possa falar. E aí a gente parte para o exame físico. O exame físico da criança, ela tem, no SUS, vem por ordem, né? Eu sempre falo do SUS porque a gente utiliza o SUS aqui, mas tem alguns enfermeiros que não utilizam o SUS, porque ainda não tem na sua cidade e tudo mais. Então, quem não tem, segue um roteirozinho, né? Que é o exame da cabeça, fontanelas, anterior e posterior, se tá aberta, se tá fechada, se tem alguma coisa de diferente ou alguma coisa alterada, mucosa, cavidade oral, para ver se tem alguma alteração, alguma normalidade. Depois a gente vai pro tórax simétrico, a gente vai auscultar, né, ausculta pulmonar, se tem algum ruído adventício, alguma coisa diferente. E a gente parte pro abdômen. No abdômen a gente vai ver o quê? Coto umbilical, ver se como é que tá o coto umbilical, se depois que ele caiu ele ficou seco, se tá aberto, se tem alguma outra anormalidade, algum sinal de infecção. Aí depois a gente vai ver os membros inferiores, tá, né, eutróficos, se tem alguma diferença, se a paciente também tem alguma queixa relacionada a esse exame físico, ela tem alguma coisa, alguma alteração na criança que ela percebe ao dar banho e a gente não. E a gente vai para os reflexos, se são os reflexos que a gente já conhece, mas que no SUS ele já tem todos, né? A gente só vai colocar se está presente ou não. Antigamente a gente colocava reflexos presentes, mas hoje em dia já tem no SUS, só você clicar lá se sim, se não, se esse reflexo está presente e com que mês apresentou tal reflexo. E aí a gente faz todos os reflexos e ainda fazendo o exame físico, a gente pergunta para a mãe se ela tem alguma dúvida, alguma coisa relacionada ao exame físico da criança. E se aí a gente entra na parte das orientações. Quais são as orientações? Como é que ela tá dando banho? Se ela tá lavando a roupa com sabão de coco. Por quê? Porque pode dar alguma dermatite na criança. Se ela tá, como é que ela troca de fralda, como é a limpeza da higiene da genitália, de masculino e feminino, como é que ela tá fazendo. Se ela tem alguma dúvida em relação a isso, que geralmente são as mães de primeira vez, né? Primeira viagem, que tem mais dúvida em relação à questão das orientações de higiene. As outras que já têm mais filhos, elas têm um pouco menos de dúvida em relação a isso. E aí a gente fala, olha, primeiro lava a cabeça, depois lava o corpo, pra a sujeira do corpo não ir pra cabeça. Como é que segura? Segura assim, coloca a criança, lava a cabecinha, depois lava o corpo, uma temperatura adequada, no horário mais quente do dia, não utilizar muito perfume, essas coisas, a criança não precisa disso. Só lavar a roupa com sabão de coco, não precisa colocar amaciante. Os lençóis, as coisas de cama também, né? Você também utilizar menos perfume, menos coisas que podem dar alergia à criança. Não usar talco em pó, que pode ter problema respiratório. Quando você abre lá a genitália da criança, tem lá pomada. Qual é a pomada? É talco, não é? E outra coisa que a gente pode falar pra mãe, em relação a... Aí a gente terminou o exame físico ali com a mãe, conversa com o bebê ali no exame físico, que é melhor que ela vai lembrar mais do que você sentar com ela na cadeira e começar a falar depois. Então no exame físico eu já falo tudo isso, eu já oriento a mãe em relação a essas coisas de higiene, de cuidados com o bebê, do coto umbilical, como é que tá, os reflexos, como é que ela vê o bebê de outras idades. Ele tá sentando, ele pega o objeto, ele olha fixo, como ele consegue estímulo auditivo, né? E depois disso a gente vai orientar sobre a amamentação. Aí eu já posso pedir pra mãe vestir, olha, já fez o exame físico, já pode vestir a criança. E aí a gente vai fazer o quê? A orientação sobre a amamentação. Ele tá amamentando exclusivo? Aí às vezes tem mãe que nem sabe o que é que eu tô falando. Mas aí eu falo, ele tá só no peito? Aí a mãe fala, tá. Ou às vezes a mãe fala, tá, mas eu acho que ele vai... não tá se satisfazendo. Aí a gente explica, olha, o leite materno é o único alimento que a criança precisa nesse momento. Não precisa de água, só o leite materno. Você não precisa se preocupar. A gente vai olhar isso
Agora, no peso, se essa amamentação, se essa criança tá ganhando peso, é porque a amamentação está sendo sim satisfatória. Aí ela vai falar das dificuldades dela de amamentar, que é, às vezes não sai leite, aí você pode ficar, fica na posição confortável, que seja mais calma, tranquila. Se você ficar muito ansiosa ou ficar muito estressada para amamentar, esse leite acaba não descendo, e aí você se estressa mais, a criança não consegue amamentar direito. Então você tem que ficar no horário tranquilo, ser mais tranquila, na posição confortável para os dois, para a gente ter uma hora de amamentar melhor, né? E a gente consegue sim satisfazer a criança. Então não existe leite fraco, todo leite existe, é a mesma composição, é água, depois um pouco de gordura, que é o final. Então, às vezes você tá dando só o começo do leite. Então você deixa a criança amamentar um pouco de tempo naquele peito até ele murchar. Depois que você troca, não fica trocando de peito depois, um peito aqui. Por quê? Porque a criança vai tomar água e aí você acha que ela tá com fome, porque na verdade ela não tomou a gordura do leite, que é o finalzinho. E aí a mãe, quando a gente descobre isso, acho que é a principal orientação, é primeiro a gente colocar o bebê para mamar um peito todo até murchar e depois trocar de peito. Isso é a que dá mais luz em relação a essa questão de satisfazer a criança com leite, porque às vezes a criança só tá pegando a água do leite e a gordura, que é a parte que satisfaz mesmo, que sacia a fome, ele não tá conseguindo chegar nela, e aí ele não consegue alcançar o peso, e às vezes não é o leite da mãe, é a forma adequada de amamentar, né? E depois da amamentação a gente vai falar sobre o quê? A gente vai perguntar pra mãe da vacina, a gente vai pedir o cartão, olhar a vacina. Os cartões novos, eles estão vindo com agora a consulta de uma maneira diferente. A consulta vem já tudo junta, já com os reflexos, não é mais aquele cartão que a gente só colocava o peso. Agora ele vem a consulta em si no cartão. Então a gente coloca todas as orientações e tudo que a gente faz no SUS, a gente tem que escrever no cartão. Então o cartão novo da criança, ele tá vindo dessa forma. Não é mais só o peso e o tamanho e o perímetro cefálico. E aí a gente vai sentar agora para analisar essa questão, que é o peso, o tamanho e o perímetro cefálico, que foi feito na triagem, né? Essa criança foi triada e a gente vai olhar se cresceu adequadamente, qual é o peso? O peso do primeiro mês, né? Consulta do primeiro mês. Qual é o peso? O peso é o que a criança saiu do hospital, vê o que a criança aumentou. Qual é o peso de agora? Tanto. Qual é o peso do hospital? Tanto. Então vai diminuir o peso de agora pelo do hospital. E nessa diferença a gente vai dividir pelo tanto de dias que ela veio na consulta. Ou seja, vamos supor que a criança está com 3,5 kg, 3,5 kg, e ela saiu do hospital com 2,700, né? Então, a diferença desses dois é o quê? 800 gramas. E aí, ela veio aqui tem 20 dias. A gente vai dividir 800 por 20, que vai dar 40 gramas por dia. Então, essa criança tá, sim, conseguindo chegar adequadamente, satisfazendo, saciando e aumentando o peso de maneira satisfatória. Então a gente tem que falar para essa mãe, olha, a criança tá mamando direitinho, continue desse jeito. Quando dá menos de 30, que é de 30 a 40, né, ou mais, quando dá menos de 30 a gente fala, olha, acorda mais vezes, dá uma mamada com um tempo de diferença menor, né, vê se consegue tirar um leite todo para depois o outro, e aí a gente vai ver se o peso aumenta. Essa criança que não tá aumentando o peso corretamente, a gente vai pedir para fazer um controle desse peso por 15 dias. Então, daqui a 15 dias, essa criança vai voltar, mesmo sem consulta, e a gente vai olhar apenas o peso, que é ver se ele engordou um pouco mais. Porque tem criança, por exemplo, que não engorda praticamente nada. Então, essa criança, se a gente nesses 15 dias não conseguiu, depois de todas as orientações, a gente não conseguiu fazer com que essa criança aumente esse peso, a gente encaminha ela para o banco de leite. E aí, no banco de leite, eles têm todas as orientações, né, específicas em relação a isso e todo o acompanhamento dessa criança lá, certo? Então a gente primeiro tenta aqui e aí depois disso a gente caminha, se a paciente voltar do banco de leite e falar, olha, não teve jeito, alguma coisa aconteceu, aí a gente vai fazer outro tipo de acompanhamento, que é a introdução de um leite artificial. Mas isso é se realmente não conseguir de jeito nenhum a gente fazer com que essa criança fique no leite materno, tá? Até porque depois a gente consegue até reverter, colocar um pouco, depois a criança volta pro leite materno, a gente já conseguiu algumas mulheres aqui, desse jeito. E aí depois a gente pega o cartão, né, que eu tava falando, pega o cartão, preenche lá a consulta, né, que agora a gente tem que preencher lá, preenche no SUS, que tem tudo lá, reflexo, tudo. E a gente vai ver a vacina, que tá no final do cartão. Então essa criança com um mês, ela tem que ter tomado o quê? Hepatite B e BCG, né? Não tomou, a gente encaminha pra vacina. Geralmente vem com hepatite B. A BCG, porque a criança sai do hospital sem a BCG, né? Então aqui a gente tem 2 dias na semana que faz. Então essa criança encaminha, olha, tem que tomar BCG. E outra coisa, como ela não tomou todas as vacinas, então é bom ficar mais em casa com essa criança, né? Agora em tempo de pandemia, então, mas
a gente já falava para a mãe deixar essa criança em casa. Por quê? Porque essa criança ainda não está com a imunidade ainda muito formada e tudo, não tomou todas as vacinas, então ela está ainda com risco, né? De ficar muito em lugar fechado, ou então contato com muita gente, né? Então, assim, é bom evitar, eu falo pra mãe. É bom evitar também beijo no rosto, é bom evitar muita visita nesse tempo agora. E aí a gente, depois das vacinas, eu pergunto se a mãe tem alguma dúvida em relação a alguma coisa, em relação à higiene, alguma coisa com cuidado com a criança. As queixas que eu mais escuto aqui Poliana, ele tá muito espremido para fazer cocô. Então o que a gente fala? É normal, sim. Quem tá em amamentação exclusiva, que é só o leite do peito, ele pode ficar até 14 dias sem fazer cocô. E, claro, quando fizer cocô, ele tem que ser um cocô normal, pastoso, né? Então ele espreme muito, isso é normal? Sim, o bebê se espreme muito. Aí a gente pede pra fazer uma massagem. Tem mãe que fala, ele chora muito, cólica, até o terceiro mês é normal. O que é que a gente pode prevenir? Toda vez que amamentar, ficar um pouquinho, 15 a 20 minutos em pezinho, mesmo que não faça nenhum barulho. Deixa ele em pezinho ali, pra ele, né? A gente prevenir essa cólica e também pra ele, a gente fala rotar, e aí já melhora um pouco mais. O que a gente também orienta pra mãe? Aumentar o berço, elevar, né? E sempre a criança dormir de barriga pra cima, né? E elevar o berço um pouco, ou seja, colocar uma almofada embaixo do berço para ele ficar um pouco mais elevado e a criança prevenir algum sufocamento, alguma coisa assim. Não deixar muita coisa no berço, né? Porque aquela coisa que tem um monte de coisa no berço, às vezes pode prejudicar a criança. E às vezes a criança pode se sufocar com isso, porque os bebês agora, né, eles já estão virando muito mais cedo. Prevenir em relação a colocar a criança para dormir com a mãe cansada, né? Eu falo, olha, evita de colocar dormir com você, porque às vezes você tá muito cansado, às vezes você pode deitar, dormir, machucar o bebê e não perceber, né? Porque a gente nessa época fica muito cansada e tudo. Alguma outra queixa da mãe. As queixas da mãe mais comum é essa em relação a espremer, fazer cocô, que elas querem que faça cocô todo dia. E em relação a tomar alguma vitamina, a gente não tem protocolo de vitamina para criança com menos de 6 meses. Então, 6 meses, leite do peito. Depois disso, que a gente pode falar em outro vídeo, que é a introdução alimentar, aí a gente começa com sulfato ferroso, gotinha, né, para ajudar e tal. Mas não precisa de nenhum tipo de vitamina em relação à criança até os 6 meses, tá? Claro, a não ser que a criança tenha alguma patologia, né? Mas isso a gente vai descobrir e aí a gente vai tratar de outra forma, tá? E a gente vai, esse calendário de criança, então a gente pega essa vacina, e depois da vacina a gente preenche o cartão e tal, e agenda a próxima consulta, que é com um mês. Então a gente vai atender essa criança 7 dias, um mês, até o 6º mês, depois do 6º mês com 9 meses, depois de 9 meses, 13 meses, depois 16 meses e 18 meses e 24 meses. Então tem todo um calendário que está no protocolo que a gente faz esse atendimento. Aqui a gente faz certinho. A criança é atendida todos esses meses, intercalado a minha consulta com a consulta da médica, e a gente faz todas as orientações seguidas no mês correto que ela deve ser feita. Que a introdução alimentar a gente só faz 6 meses. Ou 6 meses, ou a mãe vai trabalhar com 5 meses e pouquinho e a gente já começa a fazer essa orientação com a mãe para quando ela for trabalhar com 6 meses, a criança, né, a mãe conseguir fazer isso corretamente. Então, a gente agenda essa consulta para um mês e aí a médica agenda para mim, eu agendo para a médica e vai seguindo até pra gente não perder essa criança, né, nessas consultas. E o calendário é mais ou menos esse. Então, a gente segue o calendário do protocolo, tá? Fora isso, eu peço para a mãe, caso ela tenha algum sintoma, ou a criança febre, algum outro sintoma, ela pode vir aqui tirar a dúvida, ou a gente avaliar a criança sem problema nenhum, como algumas doenças que existem na infância e tudo. Exames, a gente só pede exame para criança a partir do 2º ano. Então, no 2º ano, a gente pede exame de avaliação. As mães querem fazer exame nas crianças todos os dias. Então, criança de menor de 2 anos não precisa ficar fazendo exame todo dia, tá? Outra coisa que eu queria dizer. A gente tem que avaliar também o teste do pezinho, os testes que eles fizeram no hospital. Caso ela tenha sido atendida pela médica com 7 dias, ela já deve ter perguntado tudo isso. Mas se não, a gente também tem que ver se a criança fez esses testes, tá? O pezinho, da orelhinha, do olhinho, certo? Fora isso, agendar a paciente para a próxima consulta
E é isso, tá? A gente cria um vínculo com essa mãe desde quando ela começa o pré-natal aqui. Então, geralmente, quando a mãe vem marcar um pré-natal aqui que a gente não conhece, vem marcar uma consulta de CD que a gente não conhece a criança, é porque a mãe não fez pré-natal aqui. Então, quando a mãe vem fazer essa consulta com a criança, a gente já conhece a mãe desde o pré-natal. É praticamente a maioria, né? É muito poucas as mães que a gente não conhece. Então, a gente tem um vínculo desde quando a mãe estava grávida, tá? Então, é bem tranquilo pra gente fazer as orientações aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, você pode mandar no comentário que a gente responde. E eu vou fazer um vídeo depois sobre as orientações de amamentação, pra gente ficar mais ligado nisso também. E é isso, estou à disposição. Se tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários. Se inscreve no canal, curte aí, compartilha. E até o próximo vídeo. Um beijo e até mais!